paz do Senhor Jesus, Deus sempre tem uma palavra para nós. E nós aprendemos com esta palavra que fala ao nosso coração. Hoje vamos pincelar algumas coisas muito importantes sobre o ministério de apóstolo, para que possamos alimentar a nossa alma e crescer no conhecimento da palavra de Deus. De forma simples, rápida, mas com bastante objetividade, vamos ser também criteriosos no que a palavra de Deus fala conosco. Efésios capítulo 4, verso 11, está aqui registrado os dons ministeriais. Falamos em semanas anteriores sobre os dons espirituais e hoje trabalhando dons ministeriais. E o nosso texto, ele diz assim, em Efésios capítulo 4, verso 11. É o texto ouro da nossa lição. E ele mesmo deu uns para apóstolos, é o que nós vamos estudar, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O objetivo dos dons ministeriais. O comentarista da nossa lição, pastor Erinaldo Renovato, ele diz que é desenvolver o caráter cristão. Está na palavra de Deus? Tudo que está na palavra de Deus alimenta a nossa alma. Veja, diz assim o texto em Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Ele mesmo deu, ele mesmo estava falando de Cristo Jesus, aquele que desceu às partes mais baixas da terra, mas que está assentado à direita de Deus, que morreu sim, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Com qual propósito? Com qual objetivo? Objetivo querendo o aperfeiçoamento dos santos, desenvolver o caráter do cristão, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha quanto objetivo, quanto propósito, quanta maneira que o Senhor quer trabalhar conosco, desenvolver a nossa vida através de pessoas que são usadas com os dons ministeriais. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Veja que o desejo de Deus que através da operação desses dons ministeriais dado a homens de Deus, homens santos de Deus, escolhidos por Deus, dado à igreja, a Bíblia diz, ele mesmo deu, o próprio Senhor deu apóstolo, deu profeta, deu evangelista, pastores, doutores, para a igreja, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina, qualquer roda de doutrina, qualquer ensinamento errôneo tem convencido muitas pessoas e desviado elas do caminho da fé, tem tirado elas do seio da igreja, porque muitas vezes não se atenta para a obediência à voz de Deus através daqueles homens cheios do Espírito Santo, que são vocacionados por Deus e dados por Jesus Cristo à igreja, como homens que falam a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Nada fora da palavra. Mas os ventos de doutrina estão aí, fora da palavra, e tem muita gente seguindo. Espero que você não seja um desses. Se você estiver fora porque ouviu isso, ouviu aquilo, né, uma mensagem aqui, outra colar, mas não é a palavra de Deus, não é conforme a mensagem de Cristo, então volte correndo à casa do Pai. Olha aqui, não seja menino inconstante, antes seguindo a verdade em amor. Verdade. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em Cristo, não em experiências humanas, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio das todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação e amor. O corpo se desenvolve em amor, porque a mensagem está sendo pregada. Homens de Deus, dados por Deus à igreja, conduzindo o seu povo segundo a verdade, segundo a doutrina, segundo a palavra de Deus. Esses homens são chamados por Deus.
Os apóstolos, aquele grupo de apóstolos, 12 apóstolos, está escrito bem claramente em Lucas capítulo 6, verso 13 a 16. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Discípulos têm mestre, tem senhor. Eles são seguidores. Eles aprendem com seu mestre. Jesus é chamado de mestre, de rabi, de senhor. E escolheu 12 deles. 12 entre os discípulos foram chamados, a quem também deu o nome de apóstolos. Somente 12. Mas por que não chamou todos? Porque ele é Senhor, é ele que dá a igreja. Chamou 12. Só existe e só existiu 12 apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que foi o traidor. Chamou depois, nós vamos compreender um pouco melhor isso aqui. Mas veja, chamou para si e constituiu apóstolos, que são homens enviados de Deus. A ponto de Mateus capítulo 10, no verso 40, dizer a eles, quando lê Mateus capítulo 10, verso 1 e 2, repete este chamado, essa escolha, mas o Senhor fala assim com eles, olha, no verso 40, quem receber vocês, estão recebendo a mim, os apóstolos do Senhor, aqueles 12 apóstolos, a quem a palavra de Deus nos orienta, que eles são colunas na obra de Deus. Aqueles são aqueles que trouxeram-nos a doutrina, Atos 2,42, para que nós fiquemos firmes na doutrina dos apóstolos. Qual é essa doutrina? Quem são esses apóstolos? Essa é a doutrina de Cristo. Esses apóstolos são os apóstolos do Senhor, aqueles que foram constituídos por Ele. Aqui nós estamos falando dos 12 apóstolos, daquele colégio apostólico chamado pelo próprio Senhor, e não os dons, o dom do apostolado distribuído à igreja. Temos que tomar um cuidado com isso, uma referência, para que nós não venhamos a nos confundir nessas horas. Porque, primeiramente, vos entreguei, Paulo falando, ele também foi dado a nós como um apóstolo do Senhor. Mas veja o que ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. E depois foi visto por uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. O apóstolo do Senhor, ele tem um propósito, o propósito do dom do apostolado. Expandir o evangelho de Cristo. O propósito é a evangelização. A palavra apóstolo quer dizer enviado ou mensageiro. Pastor Elinaldo Renovato, expandir o evangelho de Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, querendo aperfeiçoamento, querendo que este evangelho seja anunciado, querendo que aqui sejam firmadas as bases, sejam os irmãos ensinados que Cristo é o cabeça da igreja, firmados na verdade. Então, vem a pergunta, existe apóstolo nos dias atuais? Nós somos enviados de Deus para fazer a obra de Deus. Nós somos enviados de Deus para testemunhar do Senhor. Mas escute, a palavra apóstolo é enviados. Todos nós temos a mensagem a pregar. Se nós nos basearmos em Romanos, capítulo 10, verso 13 a 15, nós podemos ler assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés
dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisa boa, ou seja, o Evangelho. Existe apóstolo hoje? O ministério de apóstolo? Veja, o apóstolo, os apóstolos, como nos dias de Cristo, são aqueles 12. Aqueles 12, não existem mais outros iguais. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim, que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre... A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel, Mateus 19, verso 28. E os seus nomes estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, Apocalipse 21, verso 12 a 14. Ou seja, não existe sucessão apostólica. Não existe apóstolos nos nossos dias. Ô pastor, mas você não acabou de ler? Efésios capítulo 4, verso 11, Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, dons ministeriais. Diferença. Dons ministeriais. Os apóstolos foram 12. Os dons ministeriais agora é outra situação. Vários homens de Deus foram chamados por esse nome. Barnabé, Paulo, nós tivemos diversos que foram, Epafrodito, Tiago, irmão do Senhor, em Gálatas 1, verso 19, Tito, em 2 Coríntios 8, verso 23, Epafrodito, em Filipenses, capítulo 2, verso 25, como enviados de Deus, como homens enviados. Em Atos 11, verso 21 a 26, no capítulo 13 de Atos, verso 50, capítulo 14, verso 19 a 22, no 15, do 25 a 26. Todos aí está falando num sentido geral. Romanos, capítulo 16, verso 7. 2 Coríntios 8, verso 23. Então, são chamadas que são dons de Deus, dom do apostolado. A evangelização, a expansão do evangelho, a pregação da palavra. E quando eu li Romanos aqui, você pode dizer, poxa, mas eu sou um enviado para pregar. Sim, nesse sentido, você também é um apóstolo do Senhor, está levando a palavra. Mas não no sentido de ter esse dom de ser dado à igreja também. Não é nem do colégio dos apóstolos e também não tem esse dom, porque esses são homens chamados com uma chamada específica para a igreja. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas. Isso como dons. Quem são esses apóstolos com dons hoje? Como é que nós poderíamos identificar melhor? Aí nós temos os missionários. Aqueles que estão indo são apóstolos de Cristo. Vão ao campo missionário, às vezes não tem nenhum familiar por perto, não tem recursos que nós temos aqui, como as facilidades das mídias, às vezes, mas eles estão lá, indo de casa em casa, fazendo o trabalho apostólico de levar a mensagem do Senhor, de expandir o Evangelho, apoiado grandemente, muitas vezes, pelas igrejas, né? Graças a Deus, as igrejas que apoiam, as igrejas que têm homens que seguram a corda, que realmente investe no missionário, que faz esse trabalho apostólico, que é um missionário que vai levar a palavra de Deus, que vai desbravar onde não tem ainda um pregador da palavra, vai anunciar. Esses são os verdadeiros apóstolos dos nossos dias e não aqueles que estão recebendo títulos. Esse título não tem significância nenhuma e nem existe na palavra para se denominar alguém como apóstolo dos nossos dias. Por quê? Agora, veja, naqueles dias já tinha falsos apóstolos, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Veja que enganam, tentam usar a máscara de apóstolo, né? A questão não é o título, a questão é o que fazem hoje, o que vai definir a função apostólica é o missionário, é aquele que vai atrás de alma. Esse é o verdadeiro apóstolo na ação de enviado. Como pregarão se não for? Como ouvirão se não tem quem pregue? Mas como pregarão se não for enviado? Os missionários estão sendo enviados hoje a lugares difíceis, às vezes não falam nem a sua língua, ele tem que aprender, tem que estudar aquela língua para depois conseguir evangelizá-los. São verdadeiros apóstolos. São desbravadores, são enviados. E o dom do apostolado, o dom ministerial, que está em Efésios capítulo 4, verso 11, esses que são chamados por Deus,
fazem parte, são dados por Deus à igreja, homens santos para edificação, para o desenvolvimento do caráter cristão. E esse dom espiritual, alguns homens chamados por Deus têm esse dom e é manifestado para a edificação da igreja. Agora, os apóstolos, o colégio apostólico não teve sucessores, são apenas os 12. É claro que houve um que traiu, mas ele foi substituído e a palavra de Deus já deu seu substituto. Paulo, como ele disse, eu sou um abortivo, não sou nem considerado ali. Mas por que apóstolo? Porque apóstolo é aquele que firmou a doutrina. Paulo firmou a doutrina através das epístolas. As epístolas paulinas são realmente doutrina. São palavras que edificam. Hoje não tem mais apóstolo porque não existe doutrinas novas. Não existe alguém criar alguma coisa e dizer, opa, Deus me revelou algo. Se revelou, vamos ver se está aqui na Bíblia. Senão, não foi revelação de Deus. Senão, porque a palavra de Deus já está revelada. Simplesmente a exposição dela através de homens santos de Deus. Então temos que tomar cuidado de não sermos enganados por títulos e nem ser envolvidos em coisas que não convêm. Como eram os verdadeiros apóstolos? Como eles eram escolhidos? O que a Bíblia diz? Vamos ver? Atos capítulo 1, verso 21 e 22. É necessário, pois, dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu entre nós. Então, para ser apóstolo, uma das coisas é essa. Tem que ter convivido com Jesus. Quando Jesus estava aqui, vivo, aqui na terra, antes dele ir para a cruz, quem conviveu com ele, aprendeu com ele para ser apóstolo. Pois Paulo fala, eu sou como um abortivo, apareceu a mim depois, e eu não recebi de vocês, recebi dele diretamente, o que eu recebi do Senhor, vos entreguei. Então, Paulo, ele diz, mas eu não me considero, eu não me coloco como apóstolo, não posso me considerar assim, eu sou o menor deles, porque tem uma regra, né? Tem uma regra aqui, e a regra é essa. Ter convivido com Jesus. Tem alguém aí que conviveu com Jesus? Teria que ter 2000 anos. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Tem que ser testemunha da ressurreição. Então veja, a singularidade, né? Eles foram convocados para escolher um substituto para Judas. E quem está ali? Pessoas que andaram com Jesus durante o seu ministério. Pessoas que receberam autoridades do próprio Senhor Jesus, os apóstolos receberam. Eles foram enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 20, verso 21 ao 23. Soprou sobre eles o Espírito Santo e diz, assim eu vos envio, como o Pai me enviou, envio vocês. São enviados de Deus. Tem que ter estado com o Senhor, tem que ter convivido com Ele, tem que ser testemunha da ressurreição e tem que ser enviado pelo Senhor. Essas são qualificações de um verdadeiro apóstolo e somente 12 têm essas qualificações. Ou seja, tinha outros que tinham convivido com ele? Tinha muitos. Nós lemos lá em Lucas 13, 6 e 13. Né? Dentre os seus discípulos, ele escolheu 12 a quem nomeou apóstolo. A quem deu o nome de apóstolo. Outros que surgem não são realmente apóstolo, é apenas um título ocasional e se tenta hoje colocar aí, talvez trazendo aí um significado que não me cabe julgar. Mas nos cabe aqui ficar atento porque existem pessoas que estão fazendo um falso apostolado. Então temos que tomar cuidado para não ouvir qualquer coisa e de repente ser envolvido por um ensino e esse ensino não vir da parte de Deus. Não existe formação de doutrina, não existe doutrinas novas, não existe orientação nova, tudo está na palavra de Deus, tudo tem que ser conforme aqui está. Qualquer um que diga alguma coisa, pensa ou acha, tem que trazer e ver se esse seu pensar, se esse seu achar, se essa revelação, se esse sonho, se essa intenção está de acordo com a palavra. Se não estiver, não vem de Deus. Amém, irmãos? Fica aqui a nossa orientação trazendo o verdadeiro apóstolo. Aos Hebreus, capítulo 3, verso 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Esse sim é o apóstolo que nós temos nos nossos dias. Jesus Cristo. A palavra é dele, a mensagem é dele,
É Ele que envia, é Ele que vai conosco. E o Senhor os enviou e foi com eles, cooperando com eles o Senhor. Onde nós estamos, Jesus está presente. Ele é ainda o apóstolo da nossa confissão. A palavra nós pregamos, mas Ele está ali confirmando a palavra com os sinais que se seguem. Que Deus os abençoe, que você possa também continuar anunciando a palavra do Senhor, sendo exemplo neste mundo ao pregar a palavra e vivê-la em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa. Vamos ficar aguardando Jesus voltar e mantendo a ordem e o progresso.